Continuando a leitura do Śrīmad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, o verso 23, intitulado As Instruções para Seres Humanos Civilizados. Vou direto para a tradução e significado. Comentando acerca do conhecimento espiritual, a pessoa pode superar a lamentação e a ilusão, servindo a um grande devoto. Ela pode perder todo o orgulho, mantendo-se silenciosa, pode evitar os obstáculos do caminho da yoga mística, e pelo simples fato de cessar o gozo dos sentidos, ela pode dominar a inveja. Significado dado por Srila Prabhupada. Se o filho de alguém morre, ele de certo se deixará dominar pela lamentação e ilusão e pranteará o filho morto. Mas essa pessoa poderá dominar a lamentação e a ilusão se ponderar os versos do Bhagavad Gita. Jatasya hi dhruvo mrityu dhruvanjanam mritasya cha. À medida que a alma transmigra, alguém que nasceu tem que abandonar o corpo atual e depois fatalmente aceitará outro corpo. Isso não deve ser motivo para ninguém ficar se lamentando. Portanto, o Sr. Krishna diz que Dhiras Tatra Namuyati, alguém que é Dhira ou sóbrio, que é erudito em filosofia e está estabelecido em conhecimento, não pode ser infeliz por causa da transmigração da alma. Srila Prabhupada Ki Jai. Nós temos muitas limitações de sentidos, né? Hoje eu estou com os meus sentidos super externos, limitados, porque não estou com os óculos aqui para ler. E buscar os óculos demora muito, e em Campina Grande a gente tem um horário bem fechadinho, assim. De qualquer forma, obrigado Guru Krishna por ler. Aqui nós temos instruções que são muito confidenciais, porque são para seres humanos civilizados. Não sei se nós, como coletivo, podemos nos considerar civilizados exatamente. Vivemos numa sociedade que não é tão civilizada assim. Basta ver a relação com o meio ambiente para entendermos que não somos tão civilizados. Por outro lado, existem aqueles seres que são chamados de incivilizados ou primitivos, e às vezes eles têm uma relação muito natural com o meio ambiente. Por outro lado, eles também têm uma relação muito forte de competição para a sobrevivência. Na história da escravidão africana, do povo africano, os antropólogos concluíram que muitos dos negros trazidos para os outros países, outros continentes, como escravos, eram conquistados, pegos, assim, capturados através de denúncias e da cumplicidade com outros negros de tribos diferentes deles. Não era que os brancos entravam simplesmente, lutavam, venciam e conquistavam eles. Eram feitos ardis, armadilhas, tramóias para capturar, às vezes, uma tribo inteira, com mulheres, com crianças, com tudo, para serem trazidos para outros países como escravos. Então, mesmo um ser menos civilizado sob o ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico, educacional de uma sociedade, ainda assim, chamados de primitivos, eles não podem ser considerados superiores a outros seres humanos chamados civilizados por viverem no Ocidente, porque a semente da inveja permanece, a semente da competição, da concorrência, a visão fica muito estreita
quando se trata de gozo dos sentidos, quando se trata de sobrevivência, de afetividade, de autoestima, a visão de um indivíduo fica muito estreita e ele vê o outro, ele tem a tendência de ver o outro como um concorrente com muita facilidade, porque se tem uma plantação, ou se tem frutas na floresta, então ele pensa em colher as frutas para si, para seus familiares, e guardar as outras e ainda dominar a área. Se tem pesca, caça, eles fazem da mesma forma. Então, a tendência da sobrevivência, da afetividade, né? Quantos crimes passionais desde sempre, quantos estupros, quanta violência de crianças, de meninas, recentemente púberes, aconteceu nesse mundo, na história da nossa civilização, por causa do gozo dos sentidos desenfreado, por causa de um apego irrestrito ao gozo dos sentidos. A orientação em termos de Bhakti Yoga é que ninguém pode viver sem gozo dos sentidos. E como não se pode viver sem gozo dos sentidos, a pessoa deve ajustar a sua vida às condições do sistema Varnashana para poder se orientar e transitar na sociedade, causando o mínimo prejuízo possível. Aqui no significado, Prabhupada diz que uma pessoa pode se livrar da inveja simplesmente evitando o gozo dos sentidos. Então, isso é significativo. Tem outras informações significativas, embora o significado seja bastante curto, tanto o verso quanto o significado foram muito fortes para quem realmente questiona o nível de civilidade que nós alcançamos hoje. Nós, como sociedade, como diferentes povos humanos espalhados pelo mundo, vemos o grande problema e desafio que a Europa passa com a imigração de outros povos carentes, fugidos de guerras e fugidos de misérias ou de problemas sociais, invadindo países em busca de emprego, em busca de sobrevivência. E os países europeus que se organizaram para dar todo tipo de assistência social ao seu próprio povo, agora se vê invadido por pessoas de outra cultura, que foram educados de maneira diferente, que têm uma religião diferente e que tendem a interagir com seu povo e a predominar no seu povo. O Brasil também acontece isso, nas diferentes fronteiras do Brasil há grandes ameaças. A fronteira com a Bolívia, na região do Mato Grosso do Sul, na região há uma grande invasão há uma grande imigração mesmo de bolivianos que vêm para o Brasil e oferecem justamente o que o Brasil tem carência na área do Sudeste, que é trabalho doméstico. Mulheres como empregadas domésticas e assim comerciantes de rua, informais. Também agora o mais sério, um problema mais agudo no Brasil é a imigração de venezuelanos, que trazem doenças que já foram eliminadas no Brasil. Eliminadas entre aspas, evidentemente, porque não se pode dizer nunca isso completamente. Mas a imunização do brasileiro contra o sarampo foi quase que 100% no Brasil. E agora eles chegam da Venezuela trazendo sarampo, uma doença simples, mas que mata crianças. Então, os venezuelanos, em busca de emprego, em busca de se aliviar
das limitações de seu próprio país invadem o Brasil e às vezes são rejeitados, maltratados, desrespeitados em sua cidadania e às vezes são acolhidos por oportunistas que querem mão de obra mais barata, e também as mulheres são exploradas, se prostituem, e por aí vai, né? Tem todo tipo de ocorrência, todo tipo de BO. Tem todo tipo de ocorrência nesses casos, porque a civilização humana se considera como paradigma de civilização algo que não é universal. Na verdade, de acordo com as escrituras sagradas, de acordo com a linha de yoga que leva o indivíduo pelo caminho da autorrealização, civilidade seria o controle dos sentidos, seria utilizar dos seus sentidos como ferramentas para o desenvolvimento espiritual. Mas os seres humanos se confundem, as propostas da sociedade chegam até nós de maneira de todo tipo, muito grosseiras e também muito sutis. Chegam através do meio ambiente onde nós estamos, chega através da mídia, fazendo propaganda, chega através dos nossos membros familiares, dos conselhos das pessoas mais queridas, amigos de fé, amigos mais queridos, chega através de nossos pais, de nossos irmãos, de nossos filhos, com assim chamadas necessidades que nos levam a satisfazer, a buscar a satisfação dessas necessidades em prejuízo da nossa dedicação ao serviço devocional, em prejuízo da nossa dedicação ao processo de autorrealização. E nós passamos a considerar todo tipo de interação, todo tipo de dificuldade na interação com os seres humanos, com os nossos companheiros de convivência, e desistimos, ou perdemos o entusiasmo e o estímulo pela prática do serviço devocional. Nos afastamos da ordem do mestre espiritual, nos afastamos da pessoa do mestre espiritual, nos afastamos da convivência com os devotos sérios que compartilham passatempos, compartilham sadhana, compartilham prasada, compartilham seus pensamentos em confiança. Nos distanciamos dessas pessoas em busca de nos fortificar em nossos objetivos pessoais particulares e seguimos adiante negligenciando o serviço devocional. O serviço devocional, a forma de serviço devocional mais adequada, especialmente para esta era, é Shravana Kirtana, ouvir e cantar. Então nós negligenciamos a nossa intimidade, o cantar dos santos nomes em nossa intimidade. Os nossos sentidos não são ocupados no ouvir e cantar. Então não temos interesse em escutar a filosofia da consciência de Krishna, escutar os passatempos de Krishna, escutar o Mahamantra Hare Krishna. Perdemos o interesse porque queremos escutar tudo aquilo que está relacionado com o quê? Com a nossa sobrevivência, com a nossa afetividade dentro desse mundo, as relações amorosas e familiares dentro desse mundo. E com a nossa autoestima, como vou me desenvolver dentro desse mundo para eu ter autoconfiança. Minha autoconfiança depende do meu sucesso dentro do paradigma ou do padrão de exigência da sociedade. A minha satisfação não depende da satisfação do meu mestre espiritual, não depende da satisfação dos requisitos védicos, mas depende do paradigma estabelecido pela sociedade. Se a sociedade diz que sucesso é isso, então eu sigo o padrão de sucesso, eu corro atrás do padrão de sucesso da sociedade. Então esse verso é interessante porque nos alerta sobre esse tipo de
de situação, e nós podemos a qualquer instante nos esclarecer e a qualquer instante ajustar a nossa vida pessoal, a nossa vida social ao padrão do sistema Varnashrama e gradualmente, passo a passo, percorrer toda a nossa existência, que é muito rápida. Os jovens antes dos 40 anos pensam que a vida é muito devagar, etc., mais longa, né? Mas depois dos 40 ele entende que já viveu praticamente mais da metade da vida e que não tem tanto tempo para realizar todos os desejos que ele cultivou, contemplando os objetos dos sentidos, contemplando a sociedade. E aí vem crises, a famosa crise dos 40, e por aí a pessoa segue de crise em crise, de 10 em 10 anos ela entra numa crise, simplesmente se aproximando disso da morte. O texto também fala disso aqui, se aproximando da morte. Não se prepara e quando chega perto da morte ela começa a perceber os desejos remanescentes que perturbam, que vêm constantemente. Eu não realizei tal coisa, ainda gostaria de realizar tal conquista na minha vida, mas já não dá mais tempo, já não tem mais corpo para isso, já não tem mais força para isso. Então vai começar a preparar sutilmente um próximo corpo. E aí ela começa a preparar o ideal do próximo corpo. Então, como eu posso satisfazer tal desejo que eu não satisfiz? Eu não fiquei tão rico. Na verdade, eu não fui tão bom quanto eu gostaria de ser. Eu não dei tanta caridade, eu não fiz tanto sacrifício quanto eu gostaria de ter feito. E por isso eu tive tantas dificuldades na minha família, nas minhas relações amorosas. Eu não desenvolvi tanto dinheiro. Se eu pudesse ainda ganhar tanto dinheiro, eu iria distribuir melhor o meu dinheiro. Eu iria fazer tal tipo de investimento, tal tipo de coisa, para agora, na velhice, eu estar melhor. E ela não entende que isso está sendo marcado, gravado na sua memória e que em breve ela vai ter um cheque à morte, uma situação em onde ela vai ser testada e todos esses pensamentos aparecerão. Então, você deseja realmente ser rico? Você deseja realmente ser uma pessoa correta, bondosa dentro desse mundo e viver dentro desse mundo com mais justiça? Você quer lutar pela justiça? Você quer lutar pela igualdade nesse mundo? Você está tão preocupado com todos os problemas desse mundo, você quer corrigir ainda esse mundo? E a pessoa confirma, então ela cria a situação sutil, o corpo sutil necessário para ser transportado para um corpo grosseiro que satisfaça aqueles desejos. Assim se processa o próximo nascimento, o próximo corpo. E às vezes a gente não se dá conta disso e vai vivendo de maneira muito natural. Mas o sistema Varnashram vem para impor, melhor dizendo até, vem para oferecer oportunidades graduais e naturais, com um grau de austeridade possível. E a pessoa dentro do sistema Varnashram pode se situar. Há muitas e muitas referências na sociedade de pessoas que seguiram o sistema Varnashram e chegaram na fase última da vida com uma sabedoria inegociável, com desapego suficiente do mundo e com esperança renovada pela autorrealização espiritual e se preparando para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Há inúmeros casos de homens, mulheres, de pessoas em geral que renunciaram à posição de desfrutadores nesse mundo, que não se iludiram com a mentalidade mundana, Ishvaroham Aham Bhogi, como o Bhagavad Gita adverte. Eu sou o controlador, eu sou o desfrutador e eu sou uma pessoa realmente muito importante, preparado para desfrutar desse mundo nas condições mínimas ou nas condições máximas. E
Tem muitas pessoas que chegam à idade adulta, à velhice, perto da morte, com outra consciência, com a consciência realista de que não realizou tudo o que desejava, mas que aqueles desejos eram próprios unicamente para viver no mundo material. E que a experiência espiritual deu força suficiente, clareza mental, inteligência satisfeita para realizar a proposta da alma espiritual. E a alma espiritual é a eterna serva de Krishna. Diver Swarupahaya Krishner Nityadas. A diva, a alma espiritual diminuta que habita este corpo enorme, cheio de exigências, essa alma espiritual é a eterna serva de Krishna. E ela espera a oportunidade de servir a Krishna. Então, negligenciar o serviço devocional em nome da satisfação dos sentidos, em nome da sobrevivência, em nome da afetividade, em nome da autoestima, é uma ignorância que precisa ser contra-atacada com conhecimento espiritual. É preciso estudar os livros dados por Prabhupada, é preciso mergulhar nos significados do mestre espiritual de Prabhupada para poder adquirir o conhecimento adequado para lutar contra essa tendência natural, tanto interna quanto externa. A tendência naturalmente interna de buscar isso, e a sociedade oferece estímulos externos para isso. Trabalhe, ganhe, chegou a sua hora, agora você vai se desenvolver de tal e tal maneira. Então a pessoa precisa se convencer disso tudo para poder lutar e chegar na hora da morte e poder fazer uma passagem para outra consciência, outro nível de experiência numa consciência espiritual definitiva. Bom, é isso aí. Obrigado pela atenção. Alguma pergunta? Tem. Para o devoto, existe uma fórmula universal para todos? Para um devoto que está inserido na sociedade e precisa se organizar dentro do Varnashana com o conhecimento que ele tem, para nas fases da vida ele se organizar de tal maneira que ele possa conduzir a vida material e espiritual com equilíbrio, e no avanço da idade ele ter uma dignidade material e ainda assim um conhecimento espiritual a ponto de abandonar esse corpo, de ir assim com a consciência atinada na vida espiritual. Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Não existe uma fórmula universal. Existe uma fórmula básica, e essa fórmula básica abriga diferentes níveis de filosofias, inclusive de filosofias espiritualistas. E abriga também a filosofia de Bhakti. A filosofia de Bhakti está além do sistema Varnashana, mas o sistema Varnashana abriga os Bhaktas nas suas experiências preliminares. Mas chega um ponto que o Bhakta, o devoto, inundado por prema, por Krishna, prema, amor por Krishna, ele não depende do sistema Varnashana. Então ele precisa, durante todo o seu percurso, saber: o sistema Varnashana é uma ferramenta. Eu utilizo dessa ferramenta para servir a Krishna. Eu me utilizo dessa ferramenta para buscar a experiência do amor por Krishna. Eu tenho que alcançar Krishna Prema. Eu não posso ficar nas propostas preliminares do sistema Varnashana. Então não existe uma proposta universal, cada caso é um caso, e todos devem buscar a sua identidade individual, a sua relação individual com Krishna. Todos devem buscar a sua relação pessoal, particular, com o serviço devocional, para dentro da condição que ele esteja no sistema Varnashana, ele poder obter o resultado que o sistema Varnashana oferece e o resultado que o serviço devocional oferece. O resultado do serviço devocional é a plena consciência de Krishna. O resultado do sistema Varnashana é favorecer a consciência de Krishna. Obrigado. Ok? Ótima pergunta. Bom.
para um mestre espiritual que tem muitos discípulos e os discípulos decidem seguir as instruções do mestre espiritual, mas também tem a dificuldade da comunicação. Como saber que o discípulo ele está alinhado com o mestre espiritual, com a missão do mestre espiritual? O discípulo deve, especialmente nessa era, né, manter redes de comunicação. Existem muitas redes de comunicação, existem todos esses sistemas que se utilizam da tecnologia moderna. O discípulo não deve brincar com o aspecto sadhusanga dentro dos estágios de desenvolvimento do serviço devocional. Ele deve estar sempre atento por buscar associação com sadhus. E ele deve estar sempre atento para a associação com o mestre espiritual, que nem sempre é a associação pessoal, particular, corpo a corpo, presencial, mas a associação mais importante, a associação das instruções. Essas instruções são guardadas no coração. Tem coisas que se escuta que jamais se esquece. E geralmente essas instruções que são lembradas assim são fundamentais em todos os desafios que o discípulo passa. E o discípulo não deve valorizar essas instruções em todos os momentos e com elas estabelecer os limites de relação com o mundo material. Esses limites são muito importantes. Quem trabalha com educação sabe que os filhos precisam estar felizes e satisfeitos, mas que na educação os pais têm que estabelecer os limites para o próprio bem dos filhos. Da mesma forma, no cultivo de vida espiritual, nós temos que estabelecer limites para nós mesmos na relação com o mundo material. Obrigado. Todas as glórias ao Srila Prabhupada. Já, Srila Prabhupada.